Bom dia a todas, a todos. Hoje vamos ler o comentário que se refere ao Evangelho escolhido para celebrar o Domingo de Ramos. Nesse domingo, a Igreja nos apresenta na liturgia a entrada de Jesus em Jerusalém, segundo o Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículos de 28 a 40. A fim de entender melhor o que o evangelista nos escreve, devemos fazer memória da profecia do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. Vamos ler esta profecia que nos faz entender quanto o evangelista depois desenvolverá. Dance de alegria, filha de Sião, isto é, Jerusalém, mas indica também todas as pessoas. Grite de alegria, cidade de Jerusalém, pois agora o seu rei está chegando. Ele é justo e vitorioso. Até aqui era exatamente a expectativa do rei, do Messias, do libertador de Israel. Mas logo Zacarias apresenta uma novidade, uma imagem sensacional. Diz, ele é pobre e humilde, vem montando num jumentinho, filho de uma jumenta. A cavalgadura do rei era normalmente a mula ou o cavalo. Nunca tinha se visto um rei montando um potro de jumenta. O profeta quer indicar que existe um modo de ser Messias completamente diferente do que se esperava. Um Messias modesto e humilde, um Messias que monta a cavalgadura que o povo usa, mas não é só isso. Ele continua, ele destruirá os carros de guerra de Efraim e os cavalos de Jerusalém. Quebrará o arco de guerra e anunciará paz a todas as nações. Essa foi a profecia de Zacarias, mas, ao que parece, foi uma profecia que tinha sido posta de lado, como esquecida, porque o Messias que havia de vir devia ser o filho de Davi, isto é, um cara que, como o grande rei Davi, que tinha conseguido unificar as tribos de Israel através do poder, da força e da violência, devia assim restaurar o extinto reino de Israel. Pois bem, vamos ler agora como o evangelista nos apresenta tudo isso. Jesus, depois de dizer essas coisas referem-se à parábola das moedas de prata, apelidada também como a parábola dos talentos, na qual há um grupo de pessoas que não querem que um tal seja coroado rei deles. Portanto, há a recusa da realeza e a antecipação do que será a recusa do povo de Jesus como rei. Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. É a etapa final da viagem de Jesus. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, característica de todos os evangelistas é a seguinte: nunca fazer alusão à morte de Jesus sem colocar logo uma referência à sua ressurreição. Se Jerusalém será a cidade em que Jesus será assassinado, Betânia será o lugar da ressurreição e da ascensão de Jesus. Perto do monte, chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo, ide ao povoado ali na frente. O povoado nos evangelhos sempre tem um significado negativo. O povoado é o lugar da tradição, o lugar onde as novidades são sempre vistas com desconfiança. Portanto, essa imagem do povoado é a de um lugar agarrado ao passado e que rejeita o novo. Logo, na entrada, encontrareis um jumentinho amarrado, que nunca foi montado, literalmente, ninguém dos homens. Desamarrai-o e trazei-o aqui. É importante nessa passagem o uso do verbo desamarrar, que será repetido 4 vezes. Qual é o significado que o evangelista quer dar a essa narração que em si parece lógica? O que eles devem desamarrar? Eles devem desamarrar aquela profecia que tinha sido como que acorrentada, amarrada, porque eles não queriam um Messias modesto, um Messias de paz. É isso que deve ser desamarrado. Mas, em primeiro lugar, são os discípulos que devem convencer-se disso. Se alguém por acaso vos perguntar por que desamarrais o jumentinho,
respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Acabamos de dizer que o discurso parece real e lógico. Os enviados chegam lá, desamarram esse jumentinho e escreve o evangelista. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. Bom, então é isso. É um discurso irreal. Mas o evangelista, através desta falta de lógica no relato, quer nos fazer compreender o significado. Jesus desamarra essa profecia que tinha sido amarrada e esquecida, porque ninguém estava interessado num rei assim. Então, enquanto os donos amarram, o Senhor Jesus desamarra. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. O manto, na simbologia judaica, indica a pessoa, ou melhor, a identidade da pessoa. Portanto, os discípulos aceitam esse Messias de paz e o ajudam a montar sobre o jumentinho, que se torna assim veículo de paz. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas, seus mantos no caminho, ou seja, há outros que não entenderam o que está acontecendo. Então fazem referência ao rito de entronização do rei, quando o povo estendia seus mantos. O manto, como já dissemos, é a pessoa no caminho. O rei passava por cima, ou cavalgando, ou a pé, e tudo isso significava submissão. Esta ambiguidade no texto levará à trágica morte de Jesus, quando ele será abandonado, quando o povo perceberá que Jesus não é o rei esperado, o Messias, o libertador, o vencedor com a violência. O mesmo povo que agora o aclama será o mesmo que gritará: crucifica-o. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. A primeira parte é a citação de um salmo, o Salmo 118, versículo 26, a entronização do Messias. Na segunda parte, o evangelista acrescenta o anúncio que os anjos fizeram aos pastores em Belém para indicar o nascimento de Jesus. Paz no céu e glória nas alturas. Jesus é o Messias de paz, é o Messias que é o dom de Deus. Essa aclamação gritada pelos discípulos provoca a reação furiosa dos fariseus. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Esse verbo repreender é usado para repreender os demônios ou os possuídos pelos demônios. Para os fariseus, é como se os discípulos estivessem possuídos por uma ideologia demoníaca, aclamando um Messias não violento. Os fariseus não podem aceitá-lo. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Jesus cita uma profecia conhecida, a do profeta Abacuque, que diz que as pedras chamarão contra a injustiça. A injustiça será a morte do Messias libertador. Então, uma boa Semana Santa para todos nós. E até semana que vem.